nós temos que entender que depois que a gente faz o nosso pão, nós precisamos armazenar corretamente esse produto. Por que que a gente não pode deixar o nosso pão sem glúten e sem lactose exposto na bancada? Porque esse pão, depois que ele esfria, ele começa um outro processo químico dentro dele, chamado retrogradação do amido, ou envelhecimento do produto, né? Num palavreado assim mais leigo, não tão técnico. Envelhecimento do produto. O que isso me diz? Que o meu pão, depois que esfria, ele começa a ficar velho. Ele começa a ressecar, ele começa a perder umidade para o meio. Se eu mantenho esse pão exposto na bancada, se eu não faço nada para retardar esse envelhecimento, no dia seguinte meu pão vai estar duro. Aí as pessoas vão falar assim: nossa, mas eu comprei um pão daquela mulher e no outro dia aqui já tá duro. Por quê? Porque não armazenou corretamente. Então, você precisa saber como armazenar corretamente. Você precisa explicar isso para o seu cliente também, para que ele faça o armazenamento correto e não fale que seu pão ficou duro no dia seguinte, tá? Esse envelhecimento do produto acontece da seguinte maneira. Vou fazer uma explicação rápida aqui para vocês entenderem. Quando a gente está misturando ali as farinhas com a água, né, tá hidratando as farinhas e aquece essa mistura, que é o momento de cocção do pão, né? As moléculas de amido que estão em todos os tipos de farinhas, nós temos amido em proporções diferentes em todos os tipos de farinhas, tá? Alguns tipos de amidos envelhecem mais rapidamente do que outros, tá? Mas isso não vem ao caso agora, só você tem que saber isso. Tem alguns tipos de amido que estão presentes em alguns tipos de farinhas que fazem esse envelhecimento do produto acontecer mais rapidamente do que outros tipos de amido. Bom, dentro da massa, essa molécula de amido vai fazer o quê? Vai absorver a água, vai ficar cheinha. Então, vai ficar uma molécula cheinha de água no momento que você está assando o seu pão. Depois que você assou o pão e esfriou esse produto, essas moléculas que estão todas ligadinhas, né, umas com as outras ali, vão fazer o seguinte, vão dar uma apertadinha nas ligações, tá? Por isso que tem alguns pães também que dão uma leve murchadinha em cima. Não é que murcha porque ficou com prejuízo na estrutura. Não, dá uma leve encolhidinha. É normal. Por quê? Se for pouquinho, é normal. Porque essas moléculas de amido vão estreitar as suas ligações, vão dar uma apertadinha na ligação. E quanto mais tempo esse produto fica exposto, mais esse amido vai se apertando e mais água essa molécula vai liberando. Então, eu tenho a perda de umidade da molécula de amido. Por isso que nós chamamos de retrogradação do amido, que é a perda de umidade que ele absorveu durante o processo de cocção e agora ele está perdendo porque ele está envelhecendo. Existem alguns jeitos de nós retardarmos esse envelhecimento, né? Existem algumas formas que a gente pode conservar os produtos, por exemplo, congelando, né? Que a gente retarda esse envelhecimento, certo? Então, é muito importante que você entenda esses procedimentos, esses processos que acontecem com a massa, para você entender como você pode deixar o seu produto macio e úmido por mais tempo, como você pode... Opa, gente, tem um bichinho no meu lente. Um bichinho de luz. Como você pode informar o seu cliente para que ele possa armazenar corretamente o pão dele, para que ele não fique duro no dia seguinte. Então, tudo isso você precisa entender. Embalagem. Como que eu vou entregar esse produto para o meu cliente? Você não pode entregar o seu produto, seu pão sem glúten, dentro de um saco de papel. Muitas pessoas já me perguntaram, eu posso usar saco de papel para entregar o meu pão? Não. Por quê? Porque o saco de papel não veda do ambiente. O seu produto vai continuar trocando umidade com o ambiente, ele vai ressecar. Então, nada de saco de papel, tá? Você precisa de um ambiente que vede mesmo, né? De um recipiente, de um saco plástico, de alguma embalagem que vede contato do pão com o ambiente para manter mais tempo a umidade, a maciez, a liga desse produto dentro da massa, dentro do produto.